Olá, nono ano! Vamos iniciar aqui então a correção da semana 1 do PET volume 2 de História. E vamos que vamos para a gente não perder mais tempo. Vamos seguindo aqui logo para a explicação e depois a atividade. Gente, presta atenção um pouquinho na explicação primeiro, para você saber o que você está fazendo lá no final. Né? Porque nós estamos vivendo um período muito complicado, onde o estudo está muito prejudicado. Se você não tiver nem noção do que você está fazendo, você pula logo lá para as respostas, só copia e manda aquilo. Isso não está sendo proveitoso para você. Então aproveita, escuta aqui um pouquinho, não custa nada. Esse vídeo não leva mais que 10 minutos, quando leva é pouca coisa. Então vamos lá, tá? Para o seu próprio bem. Então vamos aí, ó, semana 1 de História, nono ano, e o tema de vocês é a construção política da República Brasileira. Neste trechinho aqui que o PET trouxe para vocês, ele vai começar contando aí sobre a proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, né, ocorreu aí a deposição da minha queridíssima família imperial brasileira. Gente, pode falar o que quiser. Eu amo a história do nosso Brasil, Império, amo as coisas que faziam Dom Pedro, amo tudo que tem a ver com a monarquia e lamento profundamente, de coração mesmo, que nós vivemos numa república, tá? Óbvio que há divergências, né? Há pessoas que não concordam com o que eu falei, mas bom, é a minha opinião, né? Eu gostaria que fôssemos hoje ainda uma monarquia. E há, inclusive, gente, muitas pessoas pró-monarquia, que tem um movimento pró-monarquia do Brasil e os descendentes dessa família imperial brasileira aqui no Brasil. Você já ouviu falar dos príncipes e princesas, né? O que seria o nosso imperador hoje também no Brasil? Ele está vivo, é tetraneto da princesa Isabel e a história deles é bem bacana. Você já ouviu falar sobre eles? Qualquer coisa deixa aí nos comentários para mim saber se vocês conhecem aí os herdeiros da nossa família real. Mas enfim, o caso aqui não é esse agora, o caso é sobre a instituição da República, né? Então, o nosso primeiro presidente após depor a família imperial foi aí, ó, o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele ficou no poder até 1891, quando foi substituído por Marechal Floriano Peixoto. Esse primeiro momento da nossa república, eu até coloquei aqui, tá, destacadinho, foi a República da Espada, ou República das Espadas. Depois nós vivemos um outro período de 1894 a 1930, conhecido como República Oligárquica. E esse nome se deve ao domínio da elite cafeicultora, que é uma oligarquia, que era somente os poucos ali poderosos do país é que comandava aí o regime republicano no Brasil, tá? Então, o que eles fizeram? Eles tiraram o poder das mãos do imperador, que conseguiu manter a unidade territorial do Brasil, que conseguia conciliar os dois lados, né, a balança do governo para que não pesasse de um lado nem do outro, tentando agradar liberais, conservadores, né, para poder manter um governo forte, para colocar nas mãos de poucos, com muito dinheiro, que passou aí também a explorar muito mais o povo brasileiro, né, muito mais. Eu acho que até alterei, né, porque eu fico nervosa. Mas enfim, neste começo aí da nossa república, nós tivemos então o poder disseminado somente nas mãos de uns poucos, ali fazendeiros da elite cafeicultora. E este período aí, da instituição da república, de 1889 a 1930, é nomeado aí como República Velha. A República do Café com Leite, vocês já se lembram, né? Eu acredito que é aquela república que ficou aí nas mãos de Minas Gerais e de São Paulo, revezando-se no poder, pois eram os estados mais populosos, então eles se juntavam para eleger o presidente, ora do estado de Minas Gerais, ora do estado de São Paulo, para atender os interesses aí de uma elite, né, cafeicultora e produtora de leite. Esse período é marcado inicialmente por uma crise econômica avassaladora, conhecida como encilhamento, proposta por Rui Barbosa. Essa crise foi o seguinte: Rui Barbosa disse: vamos fazer mais dinheiro, vamos encher esse país de notas
e aí nós vamos fazer essa economia levantar. Não pode fabricar muita nota, que senão o dinheiro perde valor. Então aconteceu esse encilhamento, que é comparado inclusive com a corrida de cavalo. Quando o cavalo abre ali as portas para o cavalo sair para a corrida, que ele começa a disparar e daí a pouco ele empaca. Para num lugar só e desanda o trem todo. Pois é desse jeito que era comparado esse encilhamento aí. Em 1906, devido ao aumento da produção cafeeira e à estagnação do preço do principal produto brasileiro de exportação, a elite cafeeira, concentrada no estado de São Paulo, visando garantir seus ganhos, pressionou seus representantes no governo do país e aprovaram então o Convênio de Taubaté, um acordo que garantia que o governo brasileiro compraria o excedente do café produzido para garantir superficialmente o preço do café e os grandes lucros dos cafeicultores. Como vocês podem ver, o governo estava aí prontamente para atender, inclusive, aí essa demanda da grande produção de café. A primeira crise do café no Brasil que ocorreu, né, foi que as vendas diminuíram e aí começou a estocar um monte de café lá em porões, né, em galpões do próprio governo, que tinha, com esse convênio, que comprar o café que os cafeicultores não conseguissem vender. É isso aí, minha gente, favorecendo sempre a elite, o pobre que se lasque. A República do Café com Leite também é marcada pelos acordos políticos da elite. São 3 os arranjos políticos que movimentaram a máquina eleitoral e a política brasileira naquele momento: o coronelismo, a política dos governadores e a política do café com leite. Veja na sequência a explicação da política dos governadores e seu ciclo de funcionamento. Então, gente, para você entender como que o brasileiro naquela época era tratado, como um burro mesmo, como um burro. Porque olha aqui, era chamado de curral eleitoral. Ele era puxado pelo cabresto ali do coronel. O que acontecia? Esse curral eleitoral era a população no geral. Eram as pessoas que seria como eu e você hoje em dia, tá? E essas pessoas é que elegiam os governadores e em favorecimento aos coronéis que controlavam esse curral eleitoral aqui, eles davam aí presentes para esses coronéis, né? Davam verbas para fazer uma escolinha aqui e outra ali, fazer uma igreja, o calçamento de uma rua, ou etc. E com isso eles controlavam essas pessoas nesse curral eleitoral. Esse curral eleitoral elege também deputados e senadores que apoiavam o presidente, que favorecia os governadores, que favorecia os coronéis, que levava as migalhas para o povo votar neles, que era controlado aí pelo coronel. Bom, com as palavras do Pet, nós temos aqui então coronelismo. Ricos fazendeiros, militares e políticos no período da República Velha eram conhecidos como coronéis. Eles controlavam localmente a população por meio da violência institucional, social, econômica e física. Esse controle influenciava toda a organização política do país. A política dos governadores é um sistema político pensado e colocado em prática pelo ex-presidente Campos Salles, que constituiu na troca de favores políticos entre os presidentes dos estados, que equivale hoje ao cargo de governador, e o presidente da República. Nesse arranjo, o presidente não interferia nas questões estaduais em troca de apoio político. Então, para ele dar uma autonomia para o Estado, para ele, o presidente do Estado na época, que equivale hoje ao cargo de governador, para que ele pudesse criar algumas estratégias ali de leis e tudo mais e não ter interferência do governo federal, do presidente do país, então ele contava com o apoio deste governador para ser eleito. Era um ciclo vicioso, né? Que começava lá com o coronel que controlava as micro-regiões, que era o que tinha direto contato com o povo e ia favorecendo do deputado até o presidente. Política do café com leite, acordo das oligarquias estaduais e o governo da República para que os presidentes brasileiros fossem escolhidos entre os membros das oligarquias paulistas e mineira, alternando entre essas os mandatos. Eu já expliquei um pouquinho mais acima e vamos seguindo aqui então. Agora eu quero falar para vocês sobre a Constituição de 1891. Essa Constituição aqui, ela teve algumas mudanças
principalmente no que diz respeito aí aos poderes, porque agora o Brasil já não era mais uma monarquia, era uma república. Então, a primeira coisa que essa Constituição de 1891 fez foi extinguir o poder moderador que estava acima ali do poder judiciário, legislativo e executivo, né? E estabeleceu o Estado laico, separou a igreja do Estado. Agora, coisas que eram feitas pela igreja vão ser feitas pelo Estado, a exemplo de certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, ok? E institucionalizou o coronelismo. Então fez o quê? Fez com que essa instituição do coronelismo se fortalecesse justamente por conta dessa política dos governadores de troca de favores. Implantou a República Federativa e acabou com o voto censitário por renda ao instituir o voto universal masculino para maiores de 21 anos alfabetizados. Ainda assim continuava sem mulheres votando e analfabetos não podiam votar, e muito menos menores de 21 anos. O voto era aberto, que ficou conhecido como voto de cabresto, e aí facilitava o controle desses coronéis na hora do voto, né? E como eu disse aqui antes, excluía mulheres, analfabetos e mendigos, entre outros. Então vamos para as atividades. Número 1. Explique com suas palavras o que foi a política coronelista, o coronelismo. Eu coloquei aqui, se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados que definem os rumos políticos de uma cidade ou região. Eles, os coronéis, controlavam a população por meio da violência institucional, social, econômica e física. 2. Quais são as principais características da Constituição de 1891? Ali em cima no texto tem um trecho que fala: extinguiu o poder moderador, estabeleceu o Estado laico, separou a Igreja do Estado, implantou a República Federativa e acabou com o voto censitário por renda, ao instituir o voto universal masculino para maiores de 21 anos alfabetizados. 3. A ideologia republicana ganhou força a partir de 1870 porque o desenvolvimento das relações de produção capitalista em andamento no Brasil exigia mudanças que o Império não podia realizar. Todavia, o movimento republicano não foi homogêneo, pois congregava diferentes segmentos sociais e que, defendendo interesses específicos, se opunha à continuidade do império e ao atraso por ele representado. Entre os segmentos sociais acima referidos não se inclui os escravos. Por quê? Que identificavam a monarquia como um agente responsável pela coação e pela violência que marcaram suas vidas e a de seus descendentes. Nada a ver. Aqui trata-se de interesses específicos, né? A burguesia, a classe média e o exército, todos tinham aí interesses específicos com relação à instituição da República no Brasil. Quem praticamente não tinha nem voz eram os escravos, gente. 4. A política do café durante a Primeira República, a resposta correta é letra B. Procurou atender os interesses dos cafeicultores através das constantes medidas de proteção ao produto, incluindo aquela medida que eu falei lá para vocês do convênio de Taubaté, e depois dessa vieram muitas outras. 5. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limitava a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o padrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, tinha como uma das principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social, marcada pelo quê? Letra E, agrária, marcada pela concentração de terra e do poder político local e regional. Então é isso, meus amados. Terminamos a correção da primeira semana. Daqui a pouco, daqui a uns dias, eu posto a semana 2. Se foi útil para você, curte, se inscreva neste canal para você me ajudar, compartilhe com seu colega, que você me ajuda bastante na divulgação deste vídeo também, tá bom? Beijo, até a próxima!